Olá pessoal, dentro do nosso curso da Legislação Tributária Federal, de acordo aí com o edital e com a retificação do edital que saiu agora no início de dezembro de 2022, nós vamos falar então da CID Combustíveis, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico Combustíveis. Em especial, você vai entrar comigo também na Lei 10.336/2001 para a gente poder trazer informações importantes a respeito da CID Combustíveis e assim como ela deve cair na prova. Na banca Fundação Getúlio Vargas, a gente sempre atento para a banca, a gente percebe nitidamente que é bem fácil da gente encontrar informações a respeito da CID Combustíveis, questões inclusive a respeito da CID Combustíveis. Eu creio até que pelo volume que eu encontrei aqui, eu vou dividir essa aula em duas partes, para não ficar aquela aula muito pesada aí para vocês, tá bom? Então, para a gente dar um início aí no nosso estudo da CID Combustíveis, vamos lá então na telinha para a gente poder acompanhar, tá certo? Então a CID Combustíveis, dentro do nosso edital, ela está lá, ó, contribuição de intervenção do domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, álcool etílico combustível, instituída pela Lei 10.336, 19 de dezembro de 2001. Repare que também no nosso edital você vai ter as seguintes informações importantes para você estudar com a gente. Vamos lá, pensando aí justamente aí nas informações importantes para que você possa estudar com a gente. Item 9.1, princípios e regras constitucionais aplicáveis à contribuição CID. Então, eu acho muito legal isso, dentro da legislação tributária federal, aquilo que está na Constituição Federal, lá no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, vai cair. Então, esse nosso curso de legislação tributária federal entra no direito constitucional, entra no direito tributário, sem problema algum. Pelo contrário, a gente gosta de passear nessas matérias justamente para a gente poder pegar o melhor da legislação tributária federal, não é verdade? E aí nós temos os princípios e regras constitucionais aplicáveis à contribuição. Por isso que eu falei, Você vai lá na Constituição Federal, no artigo 177, você vai falar do fato gerador, do contribuinte, da base de cálculo e da apuração do nosso tributo. Fechou? Então vamos ver isso aonde? Na lei instituidora do tributo, mas antes disso, como eu sempre gosto de falar com você, é legal pegar uma informação oficial a respeito da CID Combustíveis. Então eu fui nesse site, quem está fazendo o nosso curso do SOS Curso, saiba que sempre tem algo a mais aí para vocês. Sempre vai ter acesso às informações mais quentes para vocês. Olha só. Então ele fala assim, ó, contribuição de intervenção do domínio econômico, CID, é um tributo do tipo contribuição especial, aquele de competência exclusiva da União, previsto na Constituição Federal no artigo 149, de natureza extrafiscal. Por que extrafiscal? Porque tem natureza interventiva, A CID, por si só, o nome dela já é contribuição interventiva. Então, por ser contribuição interventiva, ela não tem a função arrecadatória ou a função fiscal, mas a função extrafiscal do tributo, a função interventiva. E de arrecadação vinculada, ou seja, regra geral, os tributos não deverão ter arrecadação vinculada, mas as CIDs têm necessariamente arrecadação vinculada. Então essa regra geral que está lá no CTN, ela a princípio não se corresponde à contribuição de intervenção do domínio econômico que veio depois lá na Constituição Federal. A CID Combustíveis, por sua vez, foi criada por meio de lei ordinária 10.336/2001, essa que está no edital. Galera, a Lei 10.336 tem alguns detalhes ali que a gente vai questionar aqui com você durante as aulas, mas só tem 15 artigos. Então, vai cair uma questão na prova só com 15 artigos ali para ver. Então, por favor, dá uma lidinha aí na lei. Eu sei que essa aula não é a mais relevante, não é a mais difícil, você só dando uma olhada, mas a minha função aqui é ajudar você. Então, se eu puder ajudar você, já está no lucro aqui para nós, Então, já a CID Combustíveis, por sua vez, foi criada por meio da Lei 10.336/2001. É a CID relativa às atividades de importação e comercialização de petróleo e derivados, gás natural e derivados e álcool etílico combustível. Aí no site do governo federal, www.gov.br, nós temos aí um resumão da CID Combustíveis, do qual eu tirei algumas informações interessantes. Por exemplo, quais são os combustíveis que são alcançados pela CID? Olha só aqui esse gráfico. Essa aqui é a página oficial, do governo federal a respeito da CID Combustíveis. E é legal que você tem ali nessa página oficial informações relevantes que facilitam a vida do aluno, principalmente aquele aluno que aquilo que ele bate o olho, ele grava. Então grave isso aqui, por favor.
Quais são os combustíveis, a princípio, que estão debaixo da tributação da CID? Gás liquefeito de petróleo, GLP. Óleos combustíveis. Álcool etílico combustível. Óleo diesel. Querosene de aviação e seus derivados, ou derivativos. E, finalmente, a gasolina. Você guardou? Então, são 6 grupos ali principais, né? Que, a princípio, são citados na lei. A gente vai ver esses grupos mais adiante, mas é muito importante que você conheça quais são aqueles grupos de combustíveis que estão debaixo da cobrança da CID. Tá bom? E quem? Quem é contribuinte da CID? Quando você vai lá no artigo 2º, vou lá de novo, ó. Lá no artigo 2º, lembra que é um item do edital, quem é contribuinte da CID? A gente ainda não viu qual que é o fato tirador, mas contribuintes são esses, ó. Quem trabalha com esses tipos de produtos. Então, o artigo 2º da Lei 10.336/2001, ele fala: o produtor que produz esses combustíveis, que é a refinaria, o formulador, que é aquele que faz as misturas químicas autorizadas por lei, são os laboratórios de pesquisa, os importadores, pode ser uma pessoa física ou jurídica, deste tipo de combustível. Então, importador é contribuinte do imposto, pode ser pessoa física ou jurídica. Lembrando que o produto da arrecadação da CID tem destinação restrita a algumas finalidades. Quais são as finalidades previstas na lei? Então, aqui, ó, veja que o resumo que está previsto, olha só que interessante, o resumo que está previsto no site oficial não traz todas as finalidades, tem uma finalidade que foi acrescentada em 2021, mas veja lá: pagamento de subsídios a preço ou transporte de álcool combustível. Então você, a princípio, barateia o transporte de álcool combustível no país, pagando subsídios às transportadoras. Gás natural, também o transporte, e derivados, e também transporte de derivados de petróleo. Financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria de petróleo e do gás. Financiamento de programas de infraestrutura de transportes, garantindo um fluxo constante de recursos a fim de financiar os investimentos no exterior. Perdão, a fim de financiar os investimentos no setor. Não sei de onde eu li o exterior aqui. No setor. Então, primeira coisa é que a CID, por ser uma contribuição interventiva, ela tem uma destinação dada à sua arrecadação. E essa destinação está na Constituição Federal. E ela é repetida aqui no nosso resumo, aqui junto ao site oficial do governo federal. Mas, só para a gente poder relembrar, a gente ainda vai ver que existe mais uma, olha só, né? Mais uma destinação para os recursos da CID que foi atribuída agora em 2021. Está ótima de cair na prova, porque ela não está presente diretamente na Constituição Federal, mas está presente na lei do imposto. Então a gente tem que guardar essa informação para a gente também não tomar susto na hora da prova. Tudo bem? Então, o Tudão sempre com as novidades a respeito da CID aqui para vocês. Do total arrecadado da CID, ainda tem a repartição da receita tributária. 29% é destinado obrigatoriamente para o financiamento de programas de infraestrutura de transporte dos estados, do DF e dos municípios, garantindo então um fluxo constante de recursos para financiar os investimentos do setor. Deste percentual, dos 29%, 75% é destinado ao Estado e Distrito Federal. 25% é destinado aos municípios para serem igualmente aplicados em infraestrutura de transporte. Então veja que a receita da CID ela é dividida com estados e, por sua vez, com municípios. Então é muito importante que a gente veja que a receita não é somente para que a União possa fazer a sua atribuição. Estados e municípios, na verdade a União fica com uma parte, estados e municípios ficam com outra parte. Professor, você fez um esqueminha para a gente guardar isso com muito carinho? Esqueminha na lousa, meu querido. Não fui eu que fiz. O governo federal fez e trouxe aqui para você. Olha lá. Distribuição dos recursos. Tudo bem? 29% são para estados, Distrito Federal e municípios, dos quais 75% são para estados e Distrito Federal. Então é 75% e 29%. Então fica 21,75% do todo. 25% são para os municípios. Então, dos 29%, 25% são para os municípios, que é 7,25% do todo. E a União? Nos anos de 2020 e 2021, cerca de 70% dos 71% destinados para a União foram direcionados para o DENIT e os outros 30% para o Fundaf e outras destinações. Né? Fonte, a LOA, né? A lei orçamental,
projeto de lei orçamentária anual 2020-2021. Então veja que o Fundaf também está no nosso edital, as coisas começam a se interrelacionar. O Fundaf está lá na parte da legislação aduaneira, mas ele também aqui é citado como, a princípio, destinação de arrecadação de tributos aqui no nosso, na nossa legislação federal. Então, guardou, tirou uma fotinha aí, outro dão muito bom, porque aí fica mais fácil da gente entender esse esqueminha aí da arrecadação da CID, lembrando que as regras constitucionais a respeito da CID também vão estar dentro do nosso conhecimento e também estarão dentro do nosso edital, tá bom? Bom, aí então eu vou relembrar e eu vou para aquele primeiro item do edital, né? Primeiro item do edital qual que é? Primeiro item do edital é aquele princípios e regras constitucionais aplicáveis à contribuição. Então a CID. O artigo de novo é o 149, vamos lembrar que a CID é uma contribuição que compete exclusivamente à União. Instituir tanto as contribuições sociais, quanto as contribuições de intervenção do domínio econômico, quanto as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A maioria dos doutrinadores estabelece que essas três divisões principais são as que ainda funcionam até hoje. Outros, até aqueles que a princípio seguem o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, falam que a COSIP, ou a CIP, ou a Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública, ela é sui generis, ela não está dentro de nenhuma dessas aí. Então seria uma quarta classificação. Então a gente teria 4 classificações de acordo com o Supremo, né? As contribuições sociais, as contribuições CID, as contribuições corporativas e as contribuições COSIP, ou CIP, que os municípios podem cobrar dos seus munícipes quanto ao serviço de iluminação pública. Bom, feito isso, a gente pensa o seguinte: então a competência para criar CID no Brasil, ela é exclusiva da União. Tem exceção, professor? Não traz exceção a essa regra. Inclusive, elas seguem as normas gerais, né, como força de lei complementar, que estão previstas lá no artigo 146, inciso 3, ou seja, tem normas gerais a respeito dela lá no CTN, que tem hoje força de lei complementar. Elas seguem os princípios da legalidade, elas seguem o princípio da retroatividade, da anterioridade, da noventena, tudo previsto no artigo 146, inciso 3, artigo 150, inciso 1, artigo 150, inciso 2, alíneas A, B e C, tudo bem? Então a CID segue tudão. Segue a anterioridade anual, segue a anterioridade nonagesimal ou noventena, segue a legalidade para instituir ou majorar, você precisa de lei. Então, tudo isso não traz exceção na CID. Pelo contrário, a CID segue as normas gerais. É claro que, quando as contribuições sociais, elas seguem também regramentos que estão lá previstos no artigo 195, parágrafo 4º, novas contribuições terão que ser feitas por lei complementar, se inovar em fato gerador e base de cálculo, a princípio terão que ser feitas por lei complementar, não poderão ser cumulativas, e aquilo está no artigo 195, parágrafo 4º, mas é para contribuições sociais. Contribuições, seguridade social. Não tem nada a ver com a CID. A CID, se você quiser criar uma nova CID, ela, a princípio, ela vai interferir através de lei ordinária. Então, a União vai criar novas CIDs através de lei ordinária, seguindo o princípio da legalidade. Quando a gente fala ainda no parágrafo 2º do artigo 149, ele fala assim, ó, as CIDs não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, se um exportador tiver receitas decorrentes de exportação, você não vai poder cobrar nem contribuições sociais, nem CID sobre essas receitas. Isto é uma imunidade contra as CIDs. Então, se alguém perguntar, CID tem imunidade no Brasil? Tem. Então, a exportação de combustíveis vai pagar CID de combustíveis? Quanto às receitas decorrentes de exportação? Não. Por quê? Por expressa previsão constitucional, né? Não vai pagar sobre as receitas decorrentes de exportação. Incidirão a CID sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, ou seja, importar aqueles combustíveis, sabe, aqueles 6 grupos de combustíveis? Lembra dos 6 grupos de combustíveis? Só vou deixar a figurinha aqui, ó. Lembra dos 6 grupos de combustíveis? Ah, professor. Então, importar essa galera aí para dentro do território nacional vai ter a incidência da CID? Então, vai ter a incidência da CID. Você vai ver que o importador é um contribuinte da CID. Inclusive, o importador faz com que a importação do combustível estrangeiro seja equiparada ao valor da importação do combustível nacional. Tudo bem? Quais são os tipos de alíquota que uma CID pode tomar? Veja que a CID de combustíveis ela vai usar a alíquota específica, porque ela vai ter como base de cálculo a unidade padrão de medida adotada, que normalmente é metro cúbico, ou seja, é volume.
Mas a gente vai ver aqui, ó, que poderão as CIDs ter alíquotas ad valorem, que terão por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Poderão ter alíquotas também específicas, tendo por base a unidade de medida adotada. Então, na verdade, a gente tem alíquotas ad valorem e alíquotas específicas. E, no final das contas, a CID Combustíveis vai usar, como a gente vai ver aqui na Lei 10.336, a alíquota específica. A CID Combustíveis vai usar a alíquota específica. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Então, uma pessoa natural que importe combustíveis poderá ser equiparada à pessoa jurídica, inclusive para fins de tributação, quanto à nossa CID. A lei vai definir, então, hipótese em que as contribuições incidirão uma única vez. Então, as contribuições poderão ser cobradas de forma monofásica. Veja que essas regras gerais do artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal, devem ser lembradas pelo aluno como algo que a gente vai levar em consideração assim, ó. Professor, isso são regras gerais, serve para qualquer... É uma regra geral que serve para qualquer CID, é uma regra geral que serve para qualquer situação relacionada a contribuições sociais. Só que para CID combustíveis, nós temos regras específicas no próprio texto constitucional. Então, para a CID combustíveis, nós temos regras específicas no próprio texto constitucional. Quais são essas regras específicas? Vamos ver? Então, vamos lá. O artigo 177, ele fala assim, ó, constitui monopólio da União. Então, lá no artigo 177, nós temos vários monopólios da União. Entre os monopólios da União estão lá os combustíveis, né? E aí ele fala, no parágrafo 4º, a lei que instituir, a 10.336 é essa lei, contribuição para intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação, veja, importação é um dos fatos geradores, ou comercialização de petróleo e derivados, gás natural e derivados e álcool combustível, deverá esta lei atender aos seguintes requisitos. A alíquota da contribuição poderá ser, então a Constituição já prevê diferenciação em função do produto ou do uso do produto. Então é interessante que diferenciação não é a mesma coisa que seletividade. Por favor, não confunda o que aquilo que o avaliador gosta da GV gosta de confundir. Uma coisa é você falar diferenciação de alíquota, outra coisa é você falar de seletividade de alíquota em função de algum determinado critério, né? Seletividade em função de essencialidade, muito comum lá no ICMS e no IPI. Aqui não, a gente está falando de diferenciação, ou seja, eu posso ter uma alíquota diferenciada para gasolina, para óleo diesel, para querosene de aviação, para álcool combustível. Então isso é uma diferenciação em função do produto. E eu posso ter utilização, por exemplo, uso diferente, que possa gerar também alíquotas diferentes. Então, a mesma gasolina para um uso doméstico, a mesma gasolina para uso industrial poderá ter alíquota diferenciada. Isso vai depender da lei instituidora do tributo. Isso é uma faculdade dada à lei pela Constituição Federal. Mas temos mais. E aqui tem uma importante regrinha que excetua o nossa CID Combustíveis de dois importantes princípios constitucionais. Veja, nós temos uma importante regrinha que excetua a nossa CID Combustíveis de dois importantes, como é que a gente poderia dizer? Dois importantes princípios constitucionais. Então a gente pode colocar aqui, ó, que regra geral, né? Regra geral, a CID segue a anterioridade anual, a anterioridade nonagesimal e a legalidade. Isso é a regra geral. Mas a CID Combustíveis, ela tem importante exceção. E porque é uma exceção, nós vamos chamar de uma regra especial, que é só nos casos ali apresentados. Então, ela traz exceção. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar isso aqui como exceção. Vou voltar aqui e vou acrescentar isso no teu material escrito para ficar uma situação bem legal. Então, ela trata de exceção na regra especial,
há duas situações, que são a legalidade e a anterioridade, né, anual. Então, vou voltar aqui. Então, cuidado. Tá ali em vermelho, né? Vou botar aqui, ó. De novo aqui, vou botar aqui a CID, mas não é qualquer CID. É a CID combustíveis. Combustíveis. Então, vamos ver a regra específica para a CID combustível. Então, de forma especial, vamos voltar ali. Para a CID combustíveis, nós temos exceção à anterioridade anual e à legalidade. Veja que nós não temos exceção na CID combustíveis de nenhuma forma à anterioridade nonagesimal. Então, a gente tem exceção à anterioridade anual e também nós temos exceção ao que nós chamamos aí a situação relacionada à legalidade. Quando que a gente tem essas situações, professor? Aqui, ó. Vou botar aqui para você na sua lousinha. Então, aqui nós temos as duas exceções. Então, a gente vai colocar aqui para você, para ficar mais fácil de você perceber e entender. Aonde você tem as duas exceções aqui previstas. É como se eu estivesse na lousa aqui, né, preparando aqui a informação mais atualizada aqui para você e mais facilmente, né, para você enxergar. Quando a Constituição, no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, fala que a alíquota da CID poderá ser reduzida e depois ser restabelecida por ato do Poder Executivo, isso em si já é uma situação que, a princípio, é exceção à legalidade. Como assim? Redução de alíquota por ato do Poder Executivo seria, então, um decreto do Presidente da República mexendo na alíquota do produto. Então, um mero decreto seria possível de você reduzir. Só que redução de alíquota segue a mesma regra da majoração de alíquota. E restabelecimento de alíquota é um conceito novo também. Então, temos outra informação aqui para você. Então, primeira coisa que eu quero que você guarde. Redução e restabelecimento para nós é você mexer com a alíquota. Mexer com a alíquota por decreto, exceção à legalidade. O artigo 97 do CTN fala que a majoração e a diminuição de tributos no Brasil segue a necessidade de lei. No caso da CID combustíveis, isso pode ser feito através de decreto do Presidente da República, que ele chama de ato do Poder Executivo. Volta lá. Quando ele fala ato, né? Quando ele fala ato do Poder Executivo, ele está simplesmente dizendo, é um decreto do presidente. Agora, quando ele fala não se lhe aplica o artigo 153b, ou seja, na hora de você restabelecer essa alíquota, você não aplica o que está previsto no artigo 153b. O que significa isso, professor? Significa que, neste caso, você não aplica o que está previsto lá dentro do nosso... dentro da nossa regra da anterioridade anual. Ou seja, você não tem que esperar o primeiro dia do exercício seguinte para poder fazer valer aquela determinada situação. Então, é uma situação especial, uma situação diferenciada, a gente deve levar essa situação para a prova. E aí, o que acontece? Professor, o que é restabelecimento de alíquota? Vou fazer aqui na telinha com você aqui agora essa informação. Né? O que é restabelecer a alíquota? Vamos botar aqui. Ó. Então, eu estou lá no artigo 177, em especial ali, né? No parágrafo 4º. Estou vendo a linha B, inciso 2, né? A linha B. E aí ele fala, o que é restabelecer? Restabelecer é voltar ao patamar anterior. Então, se você estava com 5% de alíquota e você desceu para 3% de alíquota e você, a princípio, voltou para 5% de alíquota, isso é restabelecer. Então, eu posso fazer de 5 para 3 por decreto, eu posso fazer de 3 para 5 por decreto, eu não sigo, né? Então, vou botar aqui, ó, entre parênteses, anterioridade, tanto nessa anual, né, no caso aqui, nem numa situação nem outra. Vou botar aqui, ó, mais primeiro. Beleza? Então, isso é restabelecer. É voltar à alíquota
ao patamar anterior. A voltar a alíquota ao patamar anterior. Beleza? Professor, e se eu a princípio fizesse o seguinte, ó? Em vez de 5 para 3 e 3 para 5, eu fosse 5 para 3 e 3 para 4. Isso também é considerado restabelecimento. Apesar de não estar voltando exatamente ao patamar anterior, ainda está inferior ao patamar anterior. Então, para essas duas situações, eu vou agora mexer aqui, vou fazer de propósito. Vou colocar juntas as duas aqui. Para essas duas situações, continua o gabarito aqui, ó. Posso fazer por decreto de 5 para 3, posso fazer por decreto de 3 para 4 ou de 3 para 5 e não segue a anterioridade anual, por isso que eu botei entre parênteses, não segue a anterioridade anual. Agora, tomem cuidado. Se ele tivesse falado isso aqui na prova, foi de 5 para 3, depois de 3 para 6, isso não é restabelecimento. Isso é majoração. Então eu posso fazer por decreto a primeira parte, porque é diminuição, mas aqui na majoração, majorar precisa de lei. Precisa de lei. E segue anterioridade anual. Vocês entenderam aqui? Caramba, professor. Então na idade tem vários detalhes aqui importantes que você está acrescentando aqui para mim. Opa, agora a telinha vai ficar legal, porque eu fiz essa tela para você nessa aula. Aula ao vivo é assim, galera. Aula ao vivo a gente está ali fazendo aquela determinada explicação e ajudando você no entendimento da lei complementar, perdão, da lei ordinária e também da Constituição Federal. Então isso aqui vai estar lá na lei ordinária, mas também está aqui na Constituição Federal. Então a alíquota é reduzida e depois restabelecida. Restabelecer e voltar a alíquota ao patamar anterior. Então quando ela é reduzida e restabelecida, ela a princípio pode ser feita isso por decreto do Presidente da República, e no restabelecimento, que você vai ter que aumentar a alíquota para o patamar anterior, você não aplica a anterioridade anual. Aplica a noventena, mas não aplica a anterioridade anual. Cuidado que restabelecer é diferente de majorar. Restabelecer é diferente de majorar. Vocês guardaram isso? Fechou? Então, para a gente encerrar o primeiro item do edital de dissídio de combustível, a gente já está só no primeiro item, mas olha quanta informação legal que a gente conseguiu obter estudando o artigo 149 da Constituição, o 177 da Constituição. É justamente no 177, no parágrafo 4º, que a gente vai ter a informação importantíssima relacionada à destinação da dissídio de combustíveis. Vamos ver lá? Então, ó. No artigo 177, parágrafo 4º, inciso 2, os recursos arrecadados na CID serão destinados ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool, combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo. Então veja, os subsídios a preço, transporte de álcool, combustível, gás natural e derivados de petróleo serão pagos através da arrecadação da CID. Ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria de petróleo e do gás, então financiamento desses projetos ambientais também relacionados à arrecadação da CID. Ao financiamento de programas de infraestrutura e em transportes, também relacionados à contribuição de intervenção do domínio econômico. Tudo bem, pessoal? Com isso, nós levamos essa informação para a prova, informações importantes. Eu coloquei aqui aquilo que eu considero relevante aí para o nosso começo aí desse assunto tão importante, né, a respeito da nossa CID de combustíveis. É claro que a gente tem bastante informação, porque a gente nem entrou, né, efetivamente, por exemplo, nas situações relacionadas ao nosso... nós não entramos ainda nas situações relacionadas, propriamente dito, aos nossos questões de provas anteriores, alguma coisa nesse sentido. A gente pode até fazer uma questãozinha aqui, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Com base nas disposições constitucionais quanto à contribuição interventiva relacionada aos combustíveis, a CID de combustíveis, assinale a proposição correta. A CID de combustíveis possui alíquotas máximas definidas por resolução do Senado Federal. Cuidado, Senado Federal é a casa do Congresso Nacional que define tributos estaduais, porque o Senado é representado por 3 elementos de cada estado. Então tem nada a ver CID de combustível com alíquota máxima, mínima. A história de alíquota máxima e mínima para a resolução do Senado Federal são tributos estaduais, ICMS, IPVA e ITCB. A gente sempre vai guardar isso na sua cabeça e levar para a prova. O ICMS é a alíquota máxima e mínima, interna. O ITCB é a alíquota máxima, tem até resolução que fala que a alíquota é 8%. E o IPVA, a alíquota mínima, não tem resolução sobre o assunto. Tudo bem?
A letra A está fora. A letra B, a CID Combustíveis incide exclusivamente sobre petróleo e seus derivados. Então, quando ele fala somente sobre petróleo e seus derivados, ele tira um monte de gente que também está dentro desse campo de incidência. Está fora. A letra B está fora. Letra C, a CID Combustíveis se sujeita ao princípio da anterioridade de exercício. Quando ele fala isso, é claro, você tem que lembrar que existe exceção. Então, essa resposta aqui, ela segue a anterioridade de exercício em diversas outras situações. Mas na redução no restabelecimento, ela tem exceção. Ele falou anterioridade do exercício. A anterioridade aqui, provavelmente, ele está falando a anterioridade anual. Porque quando ele quer falar na 90ª, ele fala anterioridade mitigada, anterioridade 90ª, noventena. Então, se sujeita, não, traz exceção. A letra C está fora também. A letra D é o gabarito da questão. A CID Combustíveis poderá ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por decreto executivo federal. Fechou. Quem é o executivo federal? O presidente. Decreto do presidente. Pode mexer, diminuindo as alíquotas e restabelecendo as alíquotas. Nós vimos isso agora há pouco. Está na Constituição Federal. Então, gabarito da questão, alternativa à letra D de dados. A CID Combustíveis não permite a utilização de alíquotas diferenciadas em detrimento a seu uso ou produto. Isso é lembrado na prova. Então, pode ter ou não diferenciação em função do uso ou do produto? Pode sim. É o que prevê a Constituição Federal no artigo 177. Isso cai na prova dos senhores, a gente está vendo como é que cai. Beleza, gabarito da questão, alternativa à letra D. Com isso, encerramos esse bloco. Próximo bloco, não percam. Aí sim, a gente vai dentro da Lei 10.336 para poder estudar de acordo com o novo edital da Receita Federal do Brasil. Nós estamos prontos aqui para arrancar a vaga. Fica comigo e até a próxima.